Oi, Helena. O Fábio tá entrando. Boa noite. Oi, Olá, Cris. Fábio. Olá, pessoal. Boa noite. Olha lá, o pessoal entrar. Deixa entrando, mas acho que a gente também pode demorar muito, né, Fábio, hoje, porque tem bastante assunto para a gente discutir aqui, né? Mas vamos dar aí ainda não deu 8 horas, vamos Vamos esperar. dar, vamos dar uns 3, 4 minutinhos a mais, né? Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando e divulgando. Depois, no Beleza. finalzinho, a gente vai gravar, né? E aí eu preciso só achar Assim, aqui. é importante avisar que a gente vai gravar para deixar a gravação depois, quem não tiver tempo, que hoje a gente sabe que segunda-feira, né? Às vezes muita gente não deu tempo de chegar em casa para assistir. Então é importante, nós vamos avisar, né, que vai ficar gravado e a pessoa pode acessar o conteúdo dessa nossa live posteriormente, quando tiver mais tempo, né, livre, né? A Renata tá dando boa noite. Boa Boa noite, noite. Rê. Tudo bom? O Marcelo também. Conheço o Marcelo. A Joyce, eu não conheço. Você conhece, Fábio? Joyce. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. A gente também não tem expertise em Instagram, né, Fábio? A gente está começando hoje aqui, ao vivo, nossa primeira live. Então, nos desculpem também se tiver alguns detalhinhos, assim, que se a gente deixar passar, mas deixa passar esse nervosismo do começo, né, A Fábio? gente tá bem mais acostumada com o Zoom, né? Engraçado, Zoom, Google Meets, Hangout do que fazer pelo Instagram, mas é, Exato. Na verdade, a Joyce está perguntando se ela vai poder acompanhar no YouTube. Sim, a gente vai gravar e vai para o YouTube, Joyce. Na verdade, hoje é um teste. A gente, na verdade, é a nossa primeira live. A gente está tendo esse feedback de vocês. A gente tem o canal no YouTube, onde vão subir, né, depois os webinários que a gente já tem marcado. Acho que você deve ter visto lá na plataforma. E aí, mais para frente, a gente vai mandar assim. Mas a gente vai colocar tudo dentro da plataforma do laboratório cognitivo também para vocês terem ciência. Bom, acho que deu 8 horas aí, Fábio. Vamos começar? Quer esperar mais um pouquinho? acho que podemos começar, né? Porque senão eu tenho medo de não dar tempo, porque tem bastante coisa para falar e às vezes até o pessoal pode até querer, na verdade, se a gente puder te sobrar tempo de responder alguma coisa a mais, né, que as pessoas possam, a gente até pode tentar responder também. É que as 3 perguntas que foram mais votadas, elas já dão bastante conteúdo, né, Cris? Sim. Bom, então acho que vamos começar. Primeiro a gente vai se apresentar, acho que vocês conheceram a gente um pouquinho lá na plataforma, mas meu nome é Cristiane Kojima, eu sou médica, sou nefrologista. Fábio? Eu sou Fabiane Bergonce, eu sou dermatologista e a gente se conheceu, na verdade, eu e a Cris, na segunda pós nossa de telemedicina com o professor Chau, de onde surgiu a ideia desse curso e, na verdade, estimulada e apoiada por ele. Então, por isso que É, esse modelo de educação médica cognitiva, educação digital cognitiva, tem essa parte que é interessante para diferenciar de um simples EAD, onde a gente vai tentar, ao fim de cada macrobloco, pegar o votador, né, de opinião, de dúvidas, pegar as 3 perguntas que foram mais votadas e responder para vocês aqui. Mas isso não quer dizer que as outras perguntas nós não vamos responder. Eu estava até falando com a Cris um pouquinho antes de começar a live. A gente vai tentar, no decorrer das próximas semanas, responder uma por uma na nossa página, que vai estar tanto no YouTube quanto no Instagram.
Então, assim, passando também, inclusive, para os médicos, seus amigos ou quem queira, na verdade, assim, o curso ele está aberto, né? Hoje a Jo está perguntando se é uma live e aula. Na verdade, hoje é como a gente tinha combinado. A gente vai responder as 3 perguntas mais votadas. Teve muita pergunta, na verdade. A gente vai tentar ao longo da semana também respondendo aqui nas redes sociais. Mas as 3 principais perguntas, as mais votadas, a gente vai responder agora. E aí, já adiantando para vocês, na semana que vem, nós teremos o Dr. Chau conosco, tá? E o Dr. Chau, na verdade, a gente vai estar no Zoom, a gente não vai estar aqui no Instagram, porque não cabe 3 pessoas ou mais, a gente vai estar numa reunião do Zoom que a gente vai passar o link para vocês. E aí depois também, para quem perder também, né? A gente sabe que tá bem, o tempo é muito corrido. A gente deixou o canal do YouTube, Joyce, aberto para que depois todo mundo pode ter acesso a qualquer vídeo que a gente esteja fazendo por aqui, e as aulas, os webinários seguintes que a gente vai ter, tá? Inclusive, é bom avisar que para o pessoal entrar na plataforma, que já tem os próximos 6 ou 7 webinários, eles já estão com data, inclusive confirmados lá na plataforma, e semanalmente a gente vai colocar um post de qual será o tema abordado. Mas nós vamos começar, né, o nosso webinar, quem vai dar o inaugural vai ser o professor Chau, que vai falar sobre a saúde conectada, né, presente e futuro. Bom, Cris, acho que podemos ir para Vamos. as 3 perguntas mais relevantes, né? Vamos lá, então. Na verdade, assim, então voltando aqui, a gente tem o votador de opinião, que vocês então colocaram perguntas, opiniões mesmo de vocês, e aquilo que vocês queriam que a gente pudesse discutir, trazer para a discussão, foram as 3 mais votadas. A primeira pergunta, ela é bem legal, Fábio, vamos lá. É sobre a questão de segurança do uso do Google e a sua nuvem. Como nos proteger e que opção escolher? Então vamos lá. Então, assim, é importante saber que existem inúmeros serviços de armazenamento na nuvem, tá? Então, assim, nós não vamos falar de todos, porque se fosse falar de todos ia ser 1 hora só para falar, ou muito mais do que 1 hora. Então, a gente decidiu pegar os 4 mais famosos, os 4 mais usados, para a gente poder falar para vocês o que seria importante observar, tá? Então, dos serviços mais usados para armazenamento, tem o Dropbox, o Google Drive, que foi o motivo da pergunta, o OneDrive e o iCloud. Mas existem muitos outros, como o Cloud da Amazon, o Box, o Mega, o BitCasa, o SugarSync, Mediafire, entre outros. Então, assim, a gente estudando sobre isso, o que eu poderia dizer para vocês que seria importante levar em consideração para se escolher qual serviço de armazenamento eu devo usar? Então, eu fiz assim uma síntese que eu acho que são os critérios mais importantes, que seriam o preço, sincronização dos arquivos de compartilhamento de dados e a segurança e encriptação desses serviços. Então, para começar em relação ao preço, como diz o preço em relação ao que oferece, tá? O Dropbox, você consegue uma assinatura gratuita com 2 GB de memória, 2 GB, e tem os planos, que podem ser os planos Premium até o Advanced, que você pode pagar desde $9 por mês ou $100 ao ano, até $240, e ele pode ser ilimitado. O Dropbox ele é disponível em plataformas, em todas as plataformas, em todos os navegadores. Então, sincronização. Tá? O que significa sincronização? É a capacidade do arquivo ou do documento que está armazenado atualizar nos seus outros dispositivos, como no seu celular ou no seu iPad. Então, essa capacidade dele atualizar é chamado de sincronização. Então, em relação o que a gente vai comentar, os 4 mais famosos, mais usados na prática, o Google Drive e o OneDrive, eles são propostos para seus próprios ambientes, né? E a vantagem que esses 2 têm é que você consegue fazer edição de documentos, tá? Diretamente no browser, sem precisar fazer o download do documento, tá?
Em relação ao outro serviço, que seria o Dropbox, ele é acessível e fácil de usar. E ele tem uma vantagem importante. Ele tem um tamanho ilimitado de upload. Tá? Então, você pode fazer um upload ilimitado. Sendo que o OneDrive, você consegue fazer um upload só de 2 GB por vez. E do Google Drive, você consegue fazer só 10 GB por vez. Tá? Então, isso é importante. Por isso que eu falo, é importante a pessoa fazer uma análise do que ela está precisando naquele momento. E em relação ao iCloud, ela tem também uma boa sincronização, mas também não permite o upload ilimitado. Então, eu já falei de 2 tópicos que são importantes, que seria o preço, né? O preço em relação à quantidade de armazenamento e em relação à sincronização para os outros dispositivos. Uma outra coisa que talvez seja mais importante em relação à segurança e criptografia desses serviços de armazenamento. Então, o que é importante é que esses 4 que a gente vai falar, é lógico que em relação ao plano gratuito, quando a gente fala de plano gratuito, esses 4 eles são seguros, tá? Só que quanto mais valor você paga, acaba tendo uma criptografia, uma segurança um pouquinho mais robusta. Então, o que é importante? Você sempre avaliar se eles têm um certificado que é chamado de SSL, tá? Que significa o quê? Security Socket Layer, que seria uma camada de proteção, como se fosse um soquete, que fala soquete de luz, né? Então, e como que a gente identifica isso nesse serviço de armazenamento? Quando você vai digitar na barrinha, né, o que você quer procurar, normalmente você pode ter o HTTP, tá? E o HTTPS. Esse S quer dizer que é o S do SSL desse certificado de segurança, tá? Então, normalmente, ou vem esse S no HTTPS, ou vem um cadeadinho perto da barrinha do ladinho onde você digitou o endereço. Outra importante é o TLS, que também seria uma forma de segurança chamado Transport Layer Security, tá? E o outro seria o AES, que é o Advanced Encryption Standard, que é outra encriptação avançada. Então, para resumir, tá? O Google Drive possui tanto o SSL e o TLS, o OneDrive ele possui o SSL, o iCloud possui o SSL e o AES, e o Amazon Cloud, que é o sistema de nuvem da Amazon, possui também o SSL e o AESL. Então, assim, vai te perguntar assim, mas por que isso é importante? Isso é importante porque eles protegem todas as informações trafegadas na internet entre o servidor e o site e o navegador web do cliente. Tá? Então, todas essas informações, quando segue o protocolo SSL, TLS, elas são criptografadas, o que acaba impedindo o acesso indevido ou a falsificação dos dados. Então, e uma outra coisa também é que ela acaba dando uma maior credibilidade e confiabilidade ao site, permitindo com que o certificado, a autoridade certificadora, ela possa, inclusive, verificar e atestar de quem realmente está usando o certificado é o proprietário do site. Então, assim, se você me perguntar, são basicamente essas três diretrizes que você deve avaliar, né? Esses 3 itens, que seria o preço em relação à quantidade de dados que você quer armazenar, seria, então, essa parte de sincronização, que você também tem que analisar o que você quer sincronizar, qual a rapidez, e em relação à segurança. Então, esses 4 que eu te falei são os mais comuns, né? Os mais usados, os mais famosos, mas existem, não é nem dezenas, centenas de outros disponíveis. Então, assim, eu espero que eu tenha tirado a dúvida em relação a essa pergunta, tá? Se surgir alguma outra dúvida, vocês podem pôr aqui no chat, porque a gente vai tentar responder durante a semana. Então, agora a gente vai para a segunda pergunta, que é Ô, Fábio,
Oi. Deixa eu só acrescentar aqui, que eu acho que, assim, nossa, esclareceu bastante coisa, né? Com relação a alguns tópicos que realmente muita gente tem muita dúvida e não sabe mesmo. A gente tem muito medo. E, assim, eu acho que é importante a gente reforçar o porquê que você está falando muito com relação à segurança, né? Que foi a pergunta, né? E é legal a gente trazer, aqui a gente vai trazer, não lembro a data, hein, Fábio? Uma Eu advogada, acho que é 26 de agosto, né? Que a doutora Sandra 26 de agosto, Franco. que a doutora Sandra Franco vai falar sobre LGPD. Então, muita coisa que a Fábio acabou de falar por que é importante a segurança dos nossos dados? Porque nós somos responsáveis por eles, né? Então, assim, nós somos responsáveis por tudo que a gente faz e falando em telemedicina, né? Então, os dados médicos que a gente está guardando ele, qual que é o local onde a gente vai armazenar, por que a gente vive falando de plataforma segura, exatamente por conta disso, né? Então, excelente esclarecimento. Parabéns. Então, Segunda agora, perguntinha, vamos lá. que na verdade é um assunto bem técnico, né? Na verdade, É, até tive que procurar alguns significados, porque eu também desconhecia a tradução, mas foi bom que eu também, assim que eu estou a gente passando para estudou. vocês, eu também acabei aprendendo alguma coisa a mais. Então, agora, gente, a segunda pergunta, que foi a mais votada, que a doutora Cris vai responder, é quando a imagem do médico é usada pelo paciente sem seu consentimento, tá? Ou quando o paciente faz um comentário usando o nome do médico em redes sociais, como que a gente deve proceder? Bom, então assim, a gente também foi estudar, né? Porque não é um assunto tão recorrente, mas é um assunto, uma pergunta muito pertinente dentro do macrobloco 1 que a gente viu. E assim, ela é muito reflexiva, porque a nossa resolução que nós temos, nós médicos, do Conselho Federal de Medicina é de 2011. Então, a resolução 974, que fala sobre publicidade médica, ela é de 2011. Então, já está um pouquinho aí atrasada. E a gente tem agora o Código de Ética Médico, que foi atualizado no ano passado, de 2019, que também tem, ele pontua sobre a publicidade médica. E a pergunta que você faz com relação às imagens, que hoje assim, a gente tem que discutir muita coisa, porque o que mais temos hoje é rede social, nós estamos aqui numa rede social, e assim, o que a gente mais vê no nosso Instagram, enfim, no Facebook, assim, na verdade, divulgação de algumas coisas. Então, essas duas resoluções, o Código de Ética Médico e a resolução do CFM, a 974, basicamente, o que é o mais importante, ela fala que nós médicos, nós podemos nos utilizar de redes sociais com uma finalidade, que é a educação. É a educação para o paciente, a educação sobre as doenças, educação. Esse é o intuito. Com relação às nossas divulgações de procedimentos, de até mesmo de assim aparelhos que hoje a gente utiliza, enfim, isso tudo a gente tem que ter muita ressalva, tem que ter muito cuidado, né, para fazer. E a pergunta, na verdade, ela me deu assim duas formas de responder, sabe, Fábio? Quando eu fui dar uma estudada nessa pergunta, eu fiquei assim, até eu acho que quem perguntou entrou agora, que é a Creuza, que ela perguntou porque essa pode ser tanto positiva quanto negativa. Né? Se a pergunta é se seu paciente está postando imagens suas de uma forma muito positiva, de eu amei esse médico, amei esse procedimento, ou se esse paciente é um paciente famoso e tá ali postando, olha, fulano de tal, olha, eu fiz esse procedimento com esse doutor, fica totalmente assim te estimulando, existe uma certa ressalva. Por quê? Porque você pode estar se fazendo uso, estar se divulgando, né? Fazendo uma propaganda, e a gente não sabe qual que foi ali o relacionamento, qual foi o acordo comercial ali entre o seu paciente e o médico, que pode ter sido, tanto pode ser positivo, mas ao mesmo tempo pode ter sido. Você pagou essa pessoa para fazer essas propagandas suas? Né? Isso pode ser questionado. Ou o famoso, você está fazendo o quê? Fazendo procedimento médico em troca de uma propaganda, de um famoso ali fazendo. Então, tudo isso pode ser muito questionado.
Do contrário também, né? Se é negativo, o comentário do seu paciente, a postagem que o seu paciente está fazendo é totalmente negativa, ele não gostou, quer te fazer alguma difamação, enfim. Isso, na verdade, você vai para outra esfera, né? Aí você sai da esfera apenas nossa, né? Da resolução médica, resolução do conselho, que você também pode denunciar, você pode recorrer, que tem um órgão chamado CODAME, dentro do CRM, que é o Comitê de Divulgação de Assuntos Médicos, que você pode ir lá, conversar com eles, pedir para que faça uma investigação dessa infração, que você pode avaliar o que é e até mesmo sujeito a punições, como lembrando, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Só que dessa forma negativa, você também pode recorrer a uma outra esfera, que é a esfera jurídica, né? Que aí pode ser criminal ou civil. E aí, a gente também dá uma estudada, que a gente não é especialista nessa área, né, Fábio? Cadê? Aqui, que é o Código da Constituição Federal, que é o artigo 5, inciso 10, que ele fala que são invioláveis a intimidade, vida privada, honra e imagem de pessoas, assegurando direito à indenização pelo dano moral ou material. Ou seja, você pode processar essa pessoa em outra esfera, desde que você esteja se sentindo lesado. Acho que é importante a gente ler o código é bem, não é tão grande, cento e poucas páginas, o código de ética. Também tem essa resolução, que eu acho que vale a pena a gente também, como médico, como classe, começar a questionar, porque é de 9 anos atrás, então tem muita coisa que eu acho que podia rever dentro dela. E aí também eu acho que essa pergunta, ela também vai cair em um outro módulo que lá para frente a gente vai falar bastante, que é sobre os direitos médicos, que a gente vai trazendo especialista. Então, espero ter respondido aí essa pergunta. Eu vou fazer só um adendo. Sim. Que é importante, é uma coisa importante que eu acho que essa pergunta da Creuza engloba, que é assim, o paciente fez um comentário positivo a teu respeito. Ok, você pode ter esporadicamente, o paciente, na verdade, ele tem o direito de postar o que ele quiser. Você não tem como proibir um paciente de postar. Só que o que acontece? Se começar a ter uma postagem da mesma pessoa, uma postagem repetitiva, e aquela pessoa é uma pessoa famosa ou conhecida na mídia, realmente pode haver uma denúncia e abrir uma sindicância, porque pode começar a ser questionado se isso aí não é um sensacionalismo. Agora, sim, uma coisa que não pode acontecer, o médico não pode... Então, o paciente seu pode postar falando de você, se falar bem de você, ok, se não for uma coisa recorrente, ok, tá? Agora, o médico não pode repostar essa postagem do paciente. Se a postagem for uma postagem exaltando o médico, que aquele laser é maravilhoso, aquele procedimento que ele fez, só ele faz, isso aí é sensacionalismo e autopromoção. Então, está proibido a repostagem pelo médico de algum comentário que o seu paciente tenha feito. Tá? Agora, então seria esse positivo, né? O paciente postou uma coisa bacana. Agora, se o paciente postar uma coisa negativa, você pode sim pedir para ele tirar aquilo lá, sim, tentar, tem respaldo em lei, né? Tentar na boa, né? De uma maneira, uma notificação extrajudicial. Mas se o paciente continuar postando coisas negativas a seu respeito, você pode realmente entrar com uma ação de danos morais mesmo contra aquela postagem. Porque assim, você não tem como evitar que o paciente poste. Ele pode postar, só que ele vai ter que responder pelas suas ações. Tanto negativo, se ele postar algo negativo, e se ele postar algo positivo, bacana, legal, mas sem que ficar atento em relação a essa recorrência e talvez aquela troca de favores, como pode estar implícito, você está beneficiando, o paciente é famoso, fica postando sobre você, e em troca você está dando procedimento para ele de graça, para ele fazer porque o acordo, eles podem questionar qual que foi o acordo que você fez com esse paciente, né? Ninguém vai saber, né? Então, eu acho que a pergunta da Creuza era mais em relação a isso. Então, foi dada a resposta, que tem que tomar
muito cuidado. Uma outra coisa muito importante que eu vi em relação às postagens médicas, tá? Que daí não tem muito a ver com a pergunta, né? Já que estão falando de publicidade, tá? É que é vedado ao médico, eu também não sabia, eu fui ler, você não pode postar algo que não seja especialidade mesmo sua, uma subespecialidade da sua área, e você não pode postar mais do que 2 áreas de atuação. Mesmo que você tenha feito, não, eu fiz, sei lá, eu fiz clínica médica, eu fiz dermato e fiz uma outra coisa, você só pode postar 2. Eu não sabia, por lei você não pode E postar mais do que 2 registradas, né? especialidades. E registrar. Você tem que ter o RQE para você poder fazer essa postagem também. E você não pode também anunciar tratamento de órgão ou doenças específicas. Ah, eu trato, eu sou especialista. A não ser que você tenha feito uma especialidade e você tenha registrado aquilo no seu CRM como registro de qualificação, tá? Senão você não pode falar. Você pode ter blog, pode ter site, pode ter tudo. Você também não pode anunciar aparelhos para mostrar alguma capacidade privilegiada em relação ao seu colega. Você não pode postar nada que garanta resultado. Então, assim, na verdade, a nossa legislação em relação à publicidade médica é bem controladora, é bem restritiva, né? E postar de jeito nenhum figura do seu paciente, imagem do seu paciente, muito menos antes ou depois, que possa identificar. A única exceção de você postar um paciente seu seria para trabalhos, né, em Ainda congressos, com tá? termo de consentimento, né? Exatamente, com a assinatura, o paciente autorizando expressa que está sendo usada para um congresso. Então, na verdade, eu acho que e lembrar que tudo isso que a gente está falando, ele pode ser punido pelo CRM, né? E, na verdade, você tem 5 níveis de punição, que seria uma advertência confidencial, daí uma censura confidencial, depois Sim. parte para uma censura pública, depois uma suspensão do exercício por 30 dias, até a cassação do seu CRM, que ninguém quer. Na verdade, são vários alertas aí até você perder mesmo, né, o exercício, mas a gente sabe que tem, assim, a fiscalização também, ela tá um pouquinho também defasada, acho que também tá fugindo um pouco do controle, por isso que eu acho que é bem reflexivo esse assunto ainda, né? E também tem uma coisa legal, Fábio, que você falou do termo de consentimento, eu lembrei também, que é assim, mas meu paciente deixou, eu tenho um termo de consentimento que eu posso postar, ele concordou, né, com direito de imagem e tudo mais. Não pode. Não Também não pode. pode postar. Não pode. E ainda, ninguém vai ver que é o meu paciente, que é fulano de tal, que é ciclano, que eu fiz o procedimento e tudo mais. Só que daí embaixo da sua postagem, por exemplo, ele se identifica e embaixo ele coloca assim: ai, doutor, esse dia foi memorável, eu amei, eu fiquei linda, ou qualquer outra coisa assim também. Não pode, porque aí você acaba identificando mesmo seu paciente, né? Então, daí, como você falou, né, nesse código do CRM de 1974/2011, tem uma parte só no anexo 3 que fala realmente sobre essa parte de internet e mídias sociais. Mas, como é de 2011, nós estamos em 2020, muita coisa mudou. Então, possivelmente, pode ser que eles tenham que atualizar, né, esse código em relação a essas leis, em relação às mídias, porque muita coisa mudou de 2011 para 2020, né? Por isso que cabe bastante discussão. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente discutiu bastante sobre ética dentro da nossa pós-graduação. E ética digital, que a gente colocou no Macrobloco 1, também é uma coisa que a gente está muito no começo. Então, tem pessoas que tinham perguntas com relação à telemedicina e código de ética, que pensa, de 2011, na verdade, cresceram, assim, praticamente juntas, assim, né? Ainda não era uma coisa muito bem estabelecida. Então, tem bastante coisa para a gente discutir, sim, né? Para propor. Bom, acho que é isso de ética. Eu vou para a última pergunta aqui, Fábio, que é uma pergunta muito bacana, porque as pessoas confundem muito e a gente achou legal que ela foi uma das mais votadas também, a terceira mais votada. Quais plataformas seguras para trabalhar com telemedicina? E aí tem muita pergunta que confunde, Fábio. Eu acho que é legal você começar a falar sobre, assim, as pessoas confundem plataformas
com ferramentas, que eu acho que é legal pontuar isso daqui agora na nossa resposta. Então vamos lá. Então, na verdade, quando a gente fala de ferramentas, tá? O que seria ferramentas de videoconferência? Tá? É tudo que envolve e possibilita a comunicação usando a tecnologia de informação, tá? Onde você normalmente conecta o paciente e o médico, tá? Então, na verdade, quando você fala ferramenta, a ferramenta quer dizer o que você usa para fazer essa comunicação. Então, é câmera de vídeo, celular, notebook, tá? Então, isso aí então, é uma ferramenta de telemedicina. Não é uma plataforma de telemedicina. Você está usando uma ferramenta que permite com que você faça essa videoconferência e faça, no caso, essa teleconsulta, tá? Então, o que é importante a gente falar é que a maioria, existem vários aplicativos de videoconferência no mercado. O que é importante, então, se a pessoa quer fazer usar para telemedicina, para sua teleconsulta, ou até para teletriagem, teleorientação, mas principalmente para teleconsulta, é importante que ela tenha proteção de dados, que ela seja, quando a gente fala HIPAA compliance, que eu acho que muita gente ouviu falar esse termo HIPAA compliance, HIPAA, na verdade, significa Health Insurance Portability and Accountability Act, que foi, na verdade, um ato ou uma lei que foi feita em 1996, na época do governo do Clinton, que seria para estabelecer a segurança e a privacidade de todos os dados na área de saúde. Não só dos dados médicos, né, do paciente de prontuário eletrônico, mas todas as informações sensíveis que pode tornar identificável o sujeito, que no caso é o paciente, né? Então, isso não se aplica só para médico, isso se aplica para médico, para clínicas no geral, para farmácias, para hospitais e para seguro de saúde, tá? Daí você pode perguntar, mas qual que é a importância? Então, a importância é que no Brasil, também para variar nós estamos um pouco atrasados, né? A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, tá? Que ela, na verdade, ela entraria em vigor em agosto desse ano, mas como ainda muitas empresas estão atrasadas e não conseguiram se adequar a essa nova lei, ela vai entrar em vigor, mas possivelmente a infração a essa lei só deve entrar em vigor em maio do ano que vem. E isso é muito importante porque é uma lei que justamente ela foi tirada, ela foi feita baseando-se na RIPA americana e na GPDR, que seria a General Protection Data da Europa, tá? E ela foi justamente feita, adaptada às leis brasileiras, né? Em consoante, inclusive, com o CFM, tá? Para proteger os dados sensíveis referentes aos nossos pacientes. E é importante porque a multa, se a pessoa não tiver adequado, se houver um vazamento de dados, a multa é 2% do faturamento, chegando até 50 milhões de reais por evento. Então, por isso que as pessoas não se cansam, né? Principalmente os advogados. A doutora Sandra vai ter um workshop, o webinar dela só falando sobre isso, da importância de você estar realmente adequado a isso. Então, voltando então às ferramentas de videoconferências mais usadas e que têm proteção, as principais são o Hangout, tá? O Google Meet, o Zoom, mas tem um Zoom próprio para healthcare, tá? O Webex, o Videx, o Adobe e o VC. Essas são as mais, vamos dizer, as mais usadas e que realmente você pode usar ela com segurança em relação a vazamento de dados, vazamento dos teus vídeos, tá? Agora, você perguntar para mim, mas Fabiane, a gente estava falando disso tal, e plataforma? Então, na verdade, as plataformas, na verdade, são uma plataforma, uma coisa mais robusta que liga também as duas pontas, né, médico e paciente. Só que normalmente as plataformas ela é um registro eletrônico de saúde, que faz com que você possa transmitir os dados, compartilhar e armazenar em nuvem, tá? E as plataformas elas podem ser muito completas, como elas podem ter
alguns itens em uma plataforma, em outras elas estão faltando. O que seriam esses itens que pode, ou funcionalidades de uma plataforma? Então, assim, primeiro, o que é muito importante, ter um termo de consentimento livre e esclarecido antes do paciente começar a usar essa plataforma, para ele entender o que é uma consulta de telemedicina, as limitações da consulta, como que ele tem que se comportar, como que o médico vai se comportar. Então, é importante ter um termo, inclusive, para o médico e para o paciente, tá? Outra funcionalidade que a plataforma pode ter é prontuário eletrônico. Então, ela pode ter um prontuário eletrônico em nuvem, ela pode ter uma prescrição eletrônica, que normalmente essa prescrição é imprescindível que ela seja feita por uma certificadora, tá? ICP Brasil, tá? A nível disso, tá? Então, a plataforma ela pode ter também emissão de receita, atestados e exames. Ela pode guardar fotos, ela pode fazer upload de exames. Então, assim, e o mais importante é a segurança dos seus dados, dados guardados e criptografados. E como você saber se aquela plataforma que você está usando, ela realmente te dá segurança? Porque eu fui lá e o rapaz me falou que me vendeu que tem. Não, na verdade, isso tem que ser feito por contrato. Você tem que ler o contrato e no contrato tem que estar escrito, e às vezes até descrevendo se está usando a AWS, como os dados vão ser guardados e seguros. Então, não adianta ser um acordo oral, tem que tá no contrato. Então, assim, isso é imprescindível, né? A segurança, tá? E essas funcionalidades, então, assim, é para facilitar a vida do médico. Eu brinco que quanto menos clique, quanto menos atrito tiver, tá? Seria assim, quanto mais fácil o uso da plataforma, a usabilidade, melhor é para o médico, porque poupa tempo dele na consulta de não ter que abrir duas telas, de ter que pensar que ele vai ter que migrar tudo que foi falado na videoconferência para um prontuário, e daí, ao mesmo tempo, ele vai ter que entrar na certificadora do CFM para poder emitir uma receita. No final da consulta, o relatório para o paciente é imprescindível. O que seria esse relatório? O relatório seria um resumo da consulta, com o nome do paciente, o nome do médico, o horário de início da consulta, do fim da consulta e um resuminho da anamnese e da conduta. Então, exatamente. Daí você me perguntar, mas Fabiane, e tá bom, a gente falou das ferramentas de videoconferência, e quais seriam as plataformas mais indicadas? Na verdade, existem várias plataformas já presentes no Brasil, tá? E o que eu te falei, é importante, se você for assinar ou fazer parte de alguma delas, é até importante você ver. Tem umas que são por assinatura, tem umas que é por pagamento pay-per-use, você paga para usar. Então, você tem que avaliar também esse contexto do que a plataforma vai te proporcionar, do que vem de encontro ao que você está precisando, tá? Então, assim, eu vou citar algumas plataformas sem conflito de interesse algum, tá? Quais são as mais famosas no Brasil, tá? E lembrar que essas, as que eu vou citar agora no começo, elas são plataformas que elas são genéricas. O que quer dizer genéricas? Na verdade, ela serve para várias especialidades e ela tem uma interface meio que padrão para todos os médicos, tá? Então, assim, no mercado, a gente tem a iClinic, a Doxime, a Figo, a Dr. Mob, DocWay, Dr. Alia, Dr. Chat, Dr. 123, Dr. Live. Então, assim, essas são algumas das plataformas que me veio à cabeça de a gente conhecer os colegas. Então, assim, você tem que analisar o que é mais importante para você. Para mim é importante ter um programa de gestão, para eu fazer a gestão também financeira. Então, você tem que ver qual dessas plataformas vai te dar essa gestão financeira. Não, para mim é importante ter o prontuário eletrônico e eu preciso muito fazer guardar, né, fazer o upload das fotos dos meus pacientes, porque eu preciso, na próxima consulta, comparar. Então, você tem que ver qual plataforma vai te oferecer o que você precisa. E existem algumas plataformas também no mercado que são feitas para especialidades.
Por exemplo, tem uma plataforma da Conexa Saúde que ela tem uma que é só para cardiologista. Existe o portal Telemedicina, que é uma plataforma de laudos, que é muito usada pelos radiologistas. Existe a Nefro Assistance, que é uma plataforma específica para nefrologia. E existe a Dermato Virtual, que é uma plataforma específica para dermatologia. Quando a gente fala específica, é porque ela tem algumas funcionalidades e algum direcionamento que não vai caber o seu uso para outras áreas, tá? Então, elas são específicas para algumas especialidades. Então, é muito importante, assim, resumindo, primeiro você saber o que você precisa, tá? Sabendo isso, quando você for conversar com algum vendedor dessas plataformas que existem no mercado, você saber o que cabe no seu bolso, porque existem plataformas que você paga por mês, existem plataformas que você paga, se você tem uma clínica, você paga por médico que está usando a plataforma dentro da sua clínica, tá? E é importantíssimo você ler o contrato e ver qual o nível de segurança aquela plataforma te proporciona, tá? Você vai E não é muito guardar... fácil, né, Fábio? Achar qual que é esse contrato, nem sempre é muito claro, nem sempre está disponível, né? Então você tem que ir atrás e procurar, né? E uma outra coisa importante também é você ver nesse contrato em relação à portabilidade. Sim. Porque pode ser que aquela plataforma, naquele momento que você começou a usar, ela está satisfazendo você. Mas daí, com a evolução tecnológica, aquela plataforma ela ficou um pouco retrógrada, um pouco antiga, e surgiram outras plataformas mais modernas que oferecem funcionalidades que para você, naquele momento, seriam importantes. Então, uma outra coisa que é importante quando você for assinar com alguma plataforma é em relação à portabilidade dos dados. Como que você vai conseguir fazer a portabilidade dos dados dos seus pacientes e em quanto tempo? Isso também é uma coisa importante de você analisar quando for fechar um contrato com alguma plataforma. E a segurança, é lógico, e todas as funcionalidades que eu falei, ela não precisa ter todas essas. Sim. Tem que ter, no mínimo, o que eu falei, 4 itens. Termo de consentimento, prontuário eletrônico, tá? O receituário eletrônico, né? Na verdade, uma certificação para você poder fazer a prescrição, atestado e exames, tá? E o relatório final da tua consulta. Então, no meu ponto de vista, essas são as 4 que seriam imprescindíveis e o restante das funcionalidades vai muito depender do que o médico precisa para satisfazer as suas necessidades. E tem uma coisa também que algumas plataformas, até respondendo já uma pergunta do Luiz, porque assim, na verdade, tem algumas plataformas que já eram prontuários eletrônicos, né? E aí acabaram se transformando em plataformas de telemedicina também. Então ele perguntou para a gente sobre a Doctoralia, né? Que era uma plataforma também de não só de prontuário, mas ela fazia avaliação, ela faz avaliação e agora ela é uma plataforma de telemedicina. Enquanto você estava falando aí, Fábio, eu fui buscar para saber se ela é uma plataforma dentro desses quesitos todos que você acabou de falar e se ela é HIPAA compliance e tudo mais. Que eu falei, não é fácil, porque quando você busca aqui nos critérios de segurança, ele não explica muito bem e esse ponto que você acabou de falar, se você consegue fazer depois, você consegue pegar os seus dados e transpor ele para uma outra plataforma que você precise, também não está bem escrito. Então, antes de fechar isso, Luiz, dê uma perguntada. Na verdade, quando ele fala aqui sobre segurança e proteção de dados, ele coloca criptografado, porém, ele só explica de uma forma muito genérica, que as informações são armazenadas em um servidor seguro. Então, dá uma perguntada direitinho. Eu confesso que eu não sei se você sabe. Qual que é, Fábio, deles? Eu não sei. E uma outra coisa também, uma dica que eu acho importante é assim, converse com colegas que tenham essa plataforma. Vamos supor que você gostou da Doctoral, da DocWhale ou XYZ. Liga para um colega e fala, você tem essa plataforma, está gostando, deu problema? Assim, isso é importante você saber a opinião dos colegas que já têm alguma experiência anterior, prévia, com a plataforma que você está pensando em fechar.
E eu acho que isso Sim. aí, assim, no contrato, questionar mesmo. Questionar a segurança, qual que é o nível de segurança, eles vão guardar suas fotos, por quanto tempo. Por lei, ô Cris, parece que você tem que guardar para sempre. Prontuário Porque físico, o 20 prontuário físico anos. era 10 ou É 20 anos, 20, né? 20. 20. São E 20 parece anos. que o prontuário na nuvem Eterno. é eterno, tá? Então você tem que ver tudo isso e essa coisa do que eu te falei da portabilidade que é importante. Uma hora você não quer mais, você tem que ver se Cansou? tem, porque tem alguns que são API fechada, que você não consegue integrar a plataforma ao teu prontuário eletrônico, você, se por acaso você Sim. tiver. Então é muito importante esse questionamento antes de fechar uma plataforma de De telemedicina e fazer essa telemedicina. avaliação que eu falei. Avalie as funcionalidades para a sua área, para o que você quer. É importante ter essa coisa a mais, esse plus a mais? Às vezes não é importante. Às vezes não, às vezes é imprescindível. Então, assim, varia muito da especialidade, né? E para que você vai usar, o que você acha que é importante para você naquele momento. E se por acaso passou um tempo, você notou que aquela plataforma está antiquada, que você precisa de uma coisa mais moderna, é isso aí, você conversou, você assinou o contrato, eu quero fazer minha portabilidade. E você vai e muda e migra para uma outra plataforma. Bom, Fábio, eu acho que assim, a gente já está aqui nos 15 minutinhos finais. Vou colocar alguns pontos, que foi excelente seu esclarecimento aqui, e algumas perguntas eu acredito eu que a gente já conseguiu responder. Mas a Amanda pergunta aqui: como fica um canal digital de aulas de especialidades onde teoricamente, né, só existem médicos assistindo? Como ficam essas postagens? Eu acho que você mesma respondeu, Amanda, porque teoricamente você é responsável por esses dados. Se é teoricamente, você não sabe se é um grupo fechado de médicos, e é o que a Fabiane falou. Postar fotos e divulgar, na verdade, colocar numa rede social, tem todos esses critérios que você precisa avaliar se é realmente algo que você vai estar segura ali dentro, porque se é teoricamente, existe a possibilidade de não ter médicos apenas ali, né? Ué, não, Como num grupo de WhatsApp. mas às vezes pode ter médico, como aconteceu com aquela médica do Sírio-Libanês. A Isso. mensagem foi mandada para um grupo de médicos e, E sem vazou. querer ou não, a mensagem saiu para fora e da ex do presidente Luiz Inácio, e daí teve aquela repercussão toda por ter vazamento. Então, assim, é uma outra coisa que é importante, eu vou até falar aqui, que é uma pergunta que também é muito feita. Eu posso usar Skype, eu posso usar FaceTime e WhatsApp? Na verdade, não, na verdade, assim, por lei, tudo que não tem proibição, você pode usar. Só que não é indicado. Então, assim, você pergunta, eu posso usar o FaceTime, eu posso usar o WhatsApp vídeo para fazer uma videoconferência, para fazer uma teleconsulta? Não tem proibição. Só que não é indicado. Não é indicado que, primeiro, não é HIPAA compliance, não tem Não é segurança dos prioridade. dados. O WhatsApp, principalmente, tem até um slide na nossa aula falando do porquê que o WhatsApp não deveria ser usado para uma teleconsulta e sim, talvez, para uma teletriagem, uma teleorientação, caso o paciente tenha alguma dúvida, porque é muito difícil primeiro, você fazer um ato médico pelo WhatsApp. E segundo, todo aquele risco de vazamento, porque a mensagem é criptografada do começo, a hora que ela Ao fim. chega, ela vira um arquivo simples. E esse arquivo simples ele pode ser apagado, ele pode ser modificado, como ele pode ser facilmente encaminhado. Então, se vocês lerem aquele slidezinho que fala sobre o WhatsApp, lá tem vários tópicos que falam os contras do uso do WhatsApp. A gente sabe que 87% dos médicos usam o WhatsApp para se comunicar com o paciente. É um péssimo hábito que nós adotamos, tá? Com todos esses riscos, mas assim, a gente realmente usa muito, mas agora que o CFM deve liberar, né, autorizar uma nova resolução, que infelizmente é de 2018, estava super bem escrita, foi revogada, a gente espera que tenham tópicos que vão dizer lá o que pode, o que não pode, até em relação a
essas ferramentas gratuitas, né, Cris? Que a pessoa tem que tomar Sim. muito cuidado ao usar. Então, é proibido? Não é proibido. Mas eu devo usar? No meu ponto de vista, de tudo que eu estudei, de tudo que eu aprendi, inclusive com o professor Shaw, é que você realmente não deve usar como essa ferramenta como parte da sua teleconsulta. Porque, inclusive, a responsabilidade é sua, não é do dono do WhatsApp, da ferramenta. A Com responsabilidade é certeza. sua. Você que tá ali postando. Fábio, vou correr aqui um pouquinho, porque a gente precisa derrubar antes de 1 hora para não perder aqui, para a gente salvar para o YouTube. Então, vou responder rapidinho o Luiz, falando, ele perguntou do Memed, a gente vai trazer o Rafael Moraes, que é o CEO. CMIO. Ele é médico, dermatologista da Memed. E aí a gente vai falar sobre essas integrações da prescrição digital. Ele vai falar bastante coisa, bem legal, Luiz. Espera aí que a gente já vai falar com ele em agosto. E tinha mais algumas perguntas que eu acho que agora eu vou finalizar aqui, Fábio. Foi bem legal, foi bem gostoso. Acho que acredito eu que a gente conseguiu esclarecer a parte do que vocês perguntaram. Como a gente disse no começo, a gente vai tentar, que hoje foram só as 3 mais votadas. Então, assim, a gente vai tentar durante a semana postar aqui nas redes sociais. E o que a gente vai fazer? A gente vai abrir agora às 9 horas o Macrobloco 2, tá? Que muitas das perguntas que vocês fizeram, tá lá a resposta também, que é o macrobloco de telemedicina e segurança digital. Então, tem bastante coisa de HIPAA Compliance, tem bastante aula que o Dr. Shaw deixou pra gente sobre fotografia digital. Então, tem bastante pergunta que vocês fizeram já no macrobloco 1, que as respostas estão lá. Claro, se a gente não respondeu com o conteúdo teórico, esse é o objetivo dessas interações que a gente vai ter com vocês, tá? A gente vai deixar 2 semanas para vocês estudarem o Macrobloco 2, porque tem muito material. Então tem bastante coisa para ler. Ele é bem maior o É conteúdo denso, né? do que o Porque Macrobloco é 1. segurança. Todo mundo está preocupado com a segurança. Então tem muita coisa para ler. A gente vai deixar aberto por 2 semanas para vocês, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai intercalar, porque na segunda-feira que vem, então a live vai ser com o Dr. Shaw no link do Zoom. A gente vai passar isso nas redes sociais, vai estar também na nossa plataforma. Qual o link que a gente vai estar no Zoom com o Dr. Shaw? Ele vai estar ao vivo com a gente, vocês também vão poder interagir conosco. E aí, na outra segunda-feira, então, que nós faremos, então, uma live com as respostas das 3 mais votadas aqui no Instagram, tá bom? Eu acho que é isso. Espero ter atendido aqui as perguntas E só que vocês lembrar, Cris, que fizeram. eles podem entrar na plataforma, né? Para poder se programar, porque assim, a gente trouxe gente realmente super de nível top em relação à telemedicina e tudo que envolve. Então, se vocês puderem dar uma olhada na plataforma, já tem as datas e os horários para deixar reservado, porque é super interessante vocês poderem assistir ao vivo e poder interagir com os debatedores. Dando um spoiler, vai ser o Dr. Shaw, que vai falar bastante sobre saúde conectada. A gente vai trazer a doutora Sandra Franco, que é advogada, que vai falar sobre LGPD conosco. Rafael Moraes, que também ele vai falar bastante de prescrição digital. O Guilherme Rabelo, que é do InovaCore, que vai falar bastante com a gente sobre inovação, né? E quem mais, Fábio? Vai ter o Lorenzo Tomé também, que vai falar, como diz Early Adopter, que vai falar sobre como que está o panorama da medicina e da telemedicina e inovação. E o Luciano Escher, que ele é cirurgião, ele é do Moinho de Ventos, e ele tem uma empresa chamada Concept Med, que, na verdade, ele vai falar sobre o uso dos robôs hoje e no futuro, porque ele tem uma empresa e ele está super atuante nessa área de robôs e uso na medicina, em UTI, em pronto-socorro. Inclusive, no Covid, em relação fazendo termografia, de medir a temperatura das pessoas ao chegarem no pronto-socorro. Então, eu acho que vai ser bem interessante. E daí a gente depois, talvez a gente convide outros colegas para falar mais para frente, né, Cris, sobre talvez... Aí sim a gente vai dar largada para as especialidades. Para as especialidades, isso. Começando com as nossas, dermato e nefro. A gente convida a todos. Estou vendo que tem um amigo meu, Flávio Nefra, aqui. Flávio, você está super convidado a participar já. Estou te convidando ao vivo.
E aí a gente vai seguir aí com o curso, com certeza, tá sendo um sucesso. A gente, na verdade, né, Fábio, a gente está super, super feliz com o retorno, o feedback de vocês. Hoje nós somos uma comunidade, acho que 280 alunos hoje, né, em uma semana de curso. Então, assim, bem legal. E muito obrigada pelos elogios que a gente tem recebido aqui. Não, e Viu? lembrar se tiver colegas que não assistiram, que a plataforma Bloco 1 está aberto. E como é gratuito, avisar os Vai ficar. colegas, os amigos que podem se inscrever, assiste o Macro Bloco 1 e a partir de, quando acabou de assistir, entra no Macro Bloco 2. Então, nós não vamos fechar, não é porque assim, mas eu perdi um, então eu não vou ter acesso. Não, você tem acesso ao 1 e o 2 vai ser liberado a partir de hoje à noite para vocês, durante 2 semanas, poderem ler o conteúdo e a gente na outra, sem ser na que vem, que vai ter o professor Chau, na outra segunda-feira, para a gente fazer a nossa segunda live, tirando as dúvidas das perguntas mais votadas. E esse vídeo, para quem entrou atrasada, aí vai estar no YouTube também, no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu vou derrubar a live aqui para a gente conseguir gravar. Boa noite, Gente, gente. Obrigada boa pela noite. presença de vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau, gente.